Então, galera, chegamos agora aqui para falar das partículas elementares, né? Então, até um tempo atrás, acreditava-se que o átomo só as menores partículas, né, existentes eram prótons, nêutrons e elétrons, né? E hoje já se conhece 12 partículas, né, que compõem o átomo. Uma delas que tem nos elétrons, que são os leptons, e os nossos queridos quarks, que são os que compõem prótons e nêutrons. Os quarks, né? Os leptões são formados por... os leptões são os elétrons, né? São os muons, o tal, e tem o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tal. Beleza? Mas os que a gente mais fala mesmo são os quarks, que são partículas que compõem os prótons, ou seja, são partículas menores que os prótons. Os quarks também são 6. Os mais importantes são os quarks up e o down, ou seja, para cima, para baixo, né? Para baixo e para cima. Beleza? Mas ainda tem o charme, tem o strange, tem o top, tem o bottom. Interessante é que essas duas partículas, o up e o down, elas compõem os prótons e os nêutrons. Então, por exemplo, um próton, ele é composto por uma partícula down, cuja carga é menos 1/3, e é composto por duas partículas up. Desculpa, eu até me enganei aqui agora, tá? Up é para riba e down, eu ando meio down, viajei aqui, é para baixo, certo? Por duas, e o do próton é composto por um down e duas partículas up, que é 2/3 a carga dela. Já o nêutron, ele é composto por dois downs, ou seja, ele tem duas cargas -3 e um up, ou seja, carga mais 2/3. Agora eu vou fazer aqui um cálculozinho de matemática de basic para você. Vamos calcular quanto é que daria essa soma dessas cargas. O mínimo aqui é 3, certo? Então quanto é que dá? -2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4, menos 1 dá 3. Então aqui dá 3. 3 dividido por 3 daria mais 1. Aí eu pergunto a você, qual é a carga do próton? Mais 1. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo aqui para o nêutron. O mínimo aqui é quanto? 3. Quanto é que dá menos 1 mais 2? Menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Qual é a carga do nêutron? 0, que a gente já sabia lá em Rutherford. Ou seja, esses valores, menos 3 e menos 1/3 e 2/3, não são colocados aleatoriamente. Bacana? Beleza? Então vamos falar um pouco sobre os quarks para a gente entender um pouco. Na verdade, os quarks eles são considerados os tijolinhos da matéria, né? E você já viu que nós temos 6 gerações de quarks e temos 6 gerações de leptões. A primeira geração dos quarks foi justamente o up e o down, certo? Que compõem quem? Compõem os prótons e os nêutrons. A segunda geração dos quarks, eu não ia escrever o nome, mas vou escrever aqui, para a aula não ficar muito longa, mas vou escrever para que vai ficar legal, né? A segunda geração e a terceira geração vieram as partículas charme,
Stranger, Boton, e o top. Essas 6 partículas fazem os quarks, certo? Aí você pergunta, Sandrão, como é que esses caras descobriram os quarks? Através de radiação nuclear. Através da radiação nuclear. E como é que o cara faz isso? Através de choque das partículas, né? Você tem lá os aceleradores de partícula, aí vem uma partícula em alta velocidade e se choca com uma outra partícula ou até mesmo com átomos, certo? E aí eles foram descobrindo que existiam outras partículas menores do que prótons, nêutrons e elétrons. Ok, galera? Então tá aqui uma aulinha, uma aula rápida para você entender o que interessa sobre as partículas elementares, os quarks e os leptons. Bacana? Então, continuamos com o nosso curso. Não perca nossas aulas, tá? A ideia é que todo dia tenha aula no canal. E se inscreva no canal, eu quase nunca peço, né? Eu não sou muito de pedir. Inscreva-se no canal, compartilhe as aulas. Se estiver gostando, deixa um comentário. Se não estiver gostando, também deixa um comentário, eu acho bacana. Certo, galera? E meus alunos que fazem a minha isolada presencial, tem aqui um acervo de aulas com aprofundamentos, com exercícios detalhado para que você tenha condições, não só eles, né, mas você que também está assistindo essa aula e não é meu aluno da minha isolada presencial, que você tenha condições de fazer os vestibulares pelo Brasil afora e Enem também. Bacana? Então vamos para a próxima aula? Vamos embora.